Olá, tudo bem? Saudações a todos que nos acompanham, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos, os que nos acompanham online, os que estão aqui na igreja. Vamos estudar então o livro Nisto Cremos. Hoje o episódio trata sobre a igreja. Provavelmente vamos estudar 2 sábados sobre a igreja. Talvez um não dê para a gente terminar toda a abordagem do livro, ou as mais importantes referências do livro Nisto Cremos. Para quem não sabe e nos encontrou agora online, lá no YouTube, nós estamos estudando este livrinho aqui, que tem as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos na crença número 12, que se chama A Igreja. Depois nós teremos o tema chamado O Remanescente e Sua Missão. Mas por hora, gostaria de citar para vocês a descrição da fé da Igreja, aqui na página 183 do livro Nisto Cremos. Sejam sempre bem-vindos. Se vocês puderem, dê um like para colaborar com a visualidade do nosso canal, né, confiança do nosso canal, para que o estudo alcance relevância na internet. Os algoritmos precisam disso, do like, do compartilhamento, tá bom? Se vocês puderem fazer um comentário, tá bom? Qualquer comentário que possa vir, talvez a sua pergunta, se você quiser compartilhar com a gente, coloca lá no YouTube a sua pergunta, a gente vai dar uma olhada em cada vídeo para ver se tem perguntas a responder, para a gente também tentar interagir com vocês, tudo bem? Eu sou Samuel Fernandes Caldas, vem comigo, vamos estudar. Está escrito assim: a igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em continuidade do povo de Deus, nos tempos do Antigo Testamento, somos chamados para fora do mundo e nos unimos para prestar culto, para a comunhão, para a instrução na palavra, para a celebração da ceia do Senhor, para o serviço a toda a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. A igreja recebe sua autoridade de Cristo, o qual é a palavra encarnada, e das Escrituras, que são a palavra, e das Escrituras, que são a palavra escrita. A igreja é a família de Deus. Adotados por Ele como filhos, seus membros vivem com base no novo concerto. A igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé, da qual o próprio Cristo é o cabeça. Que mais aqui? A igreja é a noiva pela qual Cristo morreu para que pudesse santificá-la e purificá-la. Em sua volta triunfal, ele a apresentará a si mesmo, igreja gloriosa, os fiéis de todos os séculos, a aquisição do seu sangue, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Essa é a descrição de fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre o tema da igreja, a crença da igreja. Agora nós vamos estudar pormenorizadamente, né, com várias citações bíblicas, vamos interagir aqui entre nós. Nós temos aqui os membros da igreja e que estão conosco aqui, e vocês que estão aí interagindo conosco, tudo bem? Aqui o pessoal tem a oportunidade de indagar, perguntar, tirar dúvidas, tá bom? À vontade. Vamos seguir então. Agora nós vamos abrir as nossas Bíblias em Números capítulo 20, verso 10. Números, capítulo 20 e o verso 10. Vamos lá para a Bíblia. Hoje eu estou com a Bíblia de tradução um pouco mais antiga, arcaica, tá bom? É um português mais antigo, então pode soar estranho aos que nos acompanham agora. Mas não tem problema nenhum se você estiver usando a Bíblia Revista Atualizada, que é a oficial do evangelismo da Igreja Adventista, é a que a igreja mais tem afinidade. Mas você não tem problema você ter outra versão, tá? Dá para consultar aí o significado em geral, o significado sempre é o mesmo de cada versículo. Nós vamos para Números 20, o versículo 10. Está escrito o seguinte: e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Foi um momento muito delicado aqui para Moisés. Moisés já estava muito desgastado com o povo de Israel murmurando, reclamando de tudo, muita gente sem fé, insatisfeita com as vicissitudes da caminhada no deserto, com as
adversidades do calor extremamente intenso durante o dia, um frio à noite, né? Não tinham lugar para pousar, viviam de acampamento em acampamento, e faltando água, o povo estava lá reclamando com Moisés. Então Moisés vacilou aqui. Mas esse não é o nosso foco, nós não estamos fazendo um estudo pastoral aqui, não, de instrução para o procedimento de cada um dos irmãos. Aqui nós estamos estudando o tema da igreja. Portanto, qual é o termo usado aqui em Números capítulo 20, verso 10? O termo é congregação. No hebraico, se não me engano, não me falha a memória aqui, é a palavra carral. Até hoje os israelitas reúnem carral, eles têm a reunião chamada de carral. É uma reunião em que não só as autoridades da igreja, do povo de Israel, bem como a comunidade mesmo unida de Israel, que são praticantes do judaísmo, eles se juntam, eles chamam de carral. No carral eles tomam várias decisões sobre compra e venda de bens, sobre progresso do judaísmo, sobre estabelecimento ou não de mais uma sinagoga em casa de pessoas, etc. Isso Israel fazia desde o tempo de Moisés. Então o carral era a congregação, era a reunião. Por isso que Números 20, verso 10, fala assim: e Moisés e Arão reuniram a congregação. A palavra congregação aqui é justamente a palavra carral, que deu origem à palavra eclesiai, lá no Novo Testamento, né? Que tem a ideia de sair para fora. É a mesma coisa, que não é muito diferente disso não, né? Uma congregação, uma reunião, às vezes também é um chamado para sair. Então vamos ver o que diz aqui, por exemplo, o Nisto Cremos. Dominado pela ira, o idoso homem risca a grande rocha que tem diante de si com a vara que carrega das mãos. Erguendo-a, vibrando-a no ar, e exclama: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros? Mal a vara fere a rocha, uma torrente de água salta da rocha, satisfazendo as necessidades do povo de Israel. Mas, uma vez que atribui a si mesmo o mérito da água, né, em vez de atribuí-lo à rocha, que Moisés cometeu pecado. Então, em virtude desse pecado, não pôde entrar na terra prometida. Rocha era Cristo, o fundamento sobre o qual Deus estabeleceu o seu povo, tanto individual quanto coletivamente. Essa imagem perpassa as Escrituras até os dias de hoje. A ideia de que Cristo é a rocha. Nós vamos ver aqui, nas Escrituras, várias evidências de que a igreja foi edificada sobre a rocha que é Cristo. O que é igreja, não é? Quem é essa rocha? Para sabermos mais sobre essa rocha, vamos para Deuteronômio capítulo 32, versos 3 e 4. Abram suas Bíblias também, vocês que nos acompanham online. Então, Deuteronômio capítulo 32, verso 3 e 4. 32, 3 e 4. Vamos à leitura, diz assim: porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Verso 3 e 4. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Isso, lemos os 3 e 4, é isso aí. Então, nosso Deus é rocha, é a rocha cuja obra é perfeita. Todos os seus caminhos são justiça. Justo e reto ele é. Daí essa expressão poética da grandeza de Deus. Nós devemos falar sobre a grandeza dele, porque ele é a rocha de nossa salvação. Vamos para Salmo 62, também verso 7. Salmo 62 e o verso 7. Vamos seguir aqui o livro Nisto Cremos para explorar o fundamento. Cristo é o fundamento do Antigo Testamento, do Israel Antigo, bem como ele é o fundamento também da igreja cristã. Ele é o fundamento.
Se a igreja estiver sobre Cristo, a rocha, ela não será destruída. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Vejamos Salmo 62 e o verso 7. Alguém gostaria de ler para nós? Pode ler, à vontade, se alguém quiser. Pode ler, Samuel. Lê aí. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Isso, Deus é a forte rocha e o refúgio do salmista. Perfeito. Então nós temos aqui evidências que apontam para o fundamento da igreja. Quer dizer, quem é a rocha? Quem é Cristo? Cristo é a rocha. Quando você fala de rocha, você já imagina assim, uma rocha imensa, e se edificarmos sobre essa rocha, a tempestade não derruba, o vento não derruba, o terremoto não vai derrubar, porque é uma rocha. Então assim, ela está solidamente alicerçada. Cristo é a rocha. Existe também um texto de Mateus 7, eu não sei se não me recordo agora se o Nisto Cremos vai entrar no Mateus 7, mas é a parábola dos fundamentos, do fundamento. Fica em Mateus 7, verso 24 a 29. Lá fala sobre aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Mas ali, no caso de Mateus 7, a rocha é a palavra de Deus. Se bem que de alguma maneira, Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. Está escrito em João 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tem a tradução da palavra logos do grego, pode ser verbo, palavra, pensamento, razão. Logos, estudo, palavra, pensamento, razão. Então, a palavra logos, da onde traduz João 1, verso 1 para verbo, no princípio era o verbo, podia ser assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, falando da pessoa de Cristo. Então, Jesus é a rocha, mas não só Jesus é a rocha, a palavra de Deus é a rocha, e é o caso de Mateus capítulo 7, e os versos, deixa eu ver aqui, verso 24 a 29, se eu não me engano. Eu estou citando aqui, mas confiado numa parcela da memória, que ainda resta neste que vos fala. Os dois alicerces, é isso mesmo, mas os dois alicerces diz assim, de 24 a 27, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Então nós vemos aqui que existe um paralelo entre Cristo e a palavra, como ambos sendo rocha. Não só Cristo como pessoa, mas a própria palavra de Deus. Então, a igreja é edificada sobre a rocha, que é Cristo, e a gente pode dizer até sobre a palavra de Deus, que é edificada a igreja. Se ela estiver bem alicerçada na palavra, podem vir ventos, tempestades, que não vão derrubar, as águas não vão derrubar essa casa. É assim com a igreja. A igreja precisa estar edificada sobre Cristo. Então, vejamos mais aqui evidências sobre a rocha. Isaías 28, verso 16. Vamos para Isaías 28, verso 16. São evidências dessa rocha que vão nos dar a segurança sobre a igreja. Então, antes de entrar na igreja, a gente faz uma visita a esses versos que falam sobre a rocha, Cristo enquanto rocha, Deus enquanto rocha, para nós termos a segurança de quando tratarmos de igreja, de quem estamos falando, de uma estrutura, de um edifício simbólico da união dos crentes edificado sobre a rocha que é Cristo. Então, Isaías 28, verso 16, está escrito o seguinte, vejamos aqui, 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assento em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada,
Aquele que crer não se apresse. A minha versão não é a mais feliz aqui. Eu pedi para os irmãos colaborarem aí. O Cosmo, o José Cosmo, o Paulo. Paulo, o que diz a sua aí em 28:16 de Isaías? Portanto, assim diz Deus, eis que a semente é uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Não? Foge. Foge, ele não foge. Assim, ou seja, não se apresse, a minha deles não foge, melhor, né? A sua também não foge, né? Sim, ou seja, ele está seguro. Ele não tem para onde, eu vou para onde? Eu estou em cima da rocha, não preciso fugir. Estou seguro, né? Se ele não receia o que vem sobre ele, porque ele está edificado solidamente sobre a rocha. Então a igreja precisa desse fundamento. Igreja precisa desse fundamento. Vamos para 1 Pedro 2, verso 5, verso 2 e, perdão, 1 Pedro 2, verso 4 e 5. 1 Pedro 2. Então, se você estiver com a Bíblia nos acompanhando, vá para o Novo Testamento, perto do Apocalipse, volte umas 25 páginas, 20 páginas, você vai encontrar 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 4 e 5. Vai apresentar Jesus como a rocha, a pedra angular de esquina. Aquilo que nós acabamos de ler em Isaías, capítulo 28, verso 16, também está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, aqui capítulo 2, pronto, verso 4. Diz-nos o seguinte: e chegando-vos para ele, Pedro, é interessante que o apóstolo Pedro esteja falando conosco hoje, né, ao ler a Bíblia, diz assim: e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, os homens reprovaram a pedra viva, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, fala que enquanto os homens recusaram Jesus, aqui, ó, pode vir para aqui, Jesus, ele é a pedra viva, ele é o fundamento sobre o qual se edifica a igreja. Então vamos lá, o Cristo é a rocha e também, de certa forma, a palavra de Deus é a rocha. É a rocha para fundamentar nossa vida. Vamos também para 1 Coríntios 3:11. Não, 1 Coríntios não, 1 Coríntios 3:11, é isso mesmo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. Nós temos aqui as considerações sobre a rocha. Impressionante, cada vez que eu encontro esses versos, eles tocam o coração, saber que Cristo é a rocha. A gente vacila, a gente é fraco, mas se a gente estiver edificado sobre Cristo, a gente consegue resistir àquilo que vem sobre nós. Então, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, que está escrito, vejamos aí, né? 1 Coríntios 3, verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nós temos aí que Cristo é a nossa rocha. Esse é o fundamento dos profetas e dos apóstolos, fundamento da igreja. Não é só coletivo da igreja, mas também é individual. Se ele não fosse o fundamento, não for o meu, onde a gente vai parar, né? A situação fica crítica para nós. Vamos para 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 4. Aí, no capítulo 10, verso 4 de Coríntios, é muito precioso, porque nós veremos aqui que o apóstolo Paulo, ele menciona Jesus na experiência do antigo Israel. E ele fala assim que ele, o antigo Israel, ele bebeu da água espiritual que era Cristo. Sabe a água que saiu da rocha, que a gente mencionou agora? Fala que Cristo era a água, Cristo era ele era tudo para o Israel antigo. A passagem de Israel pelo Mar Vermelho era o batismo, né? Então, Israel foi batizado como nação de uma só vez. Vejamos o que está escrito aí, 1 Coríntios 10, verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, essa rocha do Antigo Testamento é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós veremos isso em Efésios daqui a pouco. Então, nós temos várias evidências, mais outra.
Mateus capítulo 16, verso 18. E aí a gente dá uma paradinha nas evidências da rocha, porque são muitas passagens. Os irmãos que nos acompanham à distância não têm ideia quantas passagens tem no livro. Então a gente está citando só apenas algumas, para a gente poder edificar o nosso estudo sobre firme fundamento. Então vamos ampliar o fundamento aí em Mateus 16, verso 18. Todos acharam? Não? Mateus 18? Vamos ver se aqui, 16, verso 18. Achei. Bora, é isso aí. Vejamos o que está escrito aqui. Porque, diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, aqui vale lembrar que Pedro, quando Cristo fala de Pedro, é como se fosse Petrus, uma coisa assim, né? Mas quando ele fala de si mesmo, é Petra. É como se ele falasse assim, Pedro é pedrinha, um seixo, uma pedrinha. Mas quando Cristo fala fala assim, Pedro, tu és pedra. E sobre pedra, quando fala esta, não é aquele que está à distância. Esta é Cristo. Ou seja, está referindo-se a Cristo mesmo. Ele é Cristo, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a pedra a qual Cristo se referia não era Pedro, mas ele próprio. A dúvida nós podemos tirar com o próprio Pedro. Nós acabamos de ler 1 Pedro capítulo 2, verso 4, em que Pedro fala que Cristo, ele é a pedra que os homens, na verdade, rejeitaram. Mas para com Deus, Cristo é a pedra angular. De modo que o próprio Pedro entendia que ele não era pedra, mas que Cristo era pedra. E a leitura de 1 Pedro capítulo 2, verso 4, que fizemos há poucos minutos atrás, lança a luz sobre a leitura de Mateus 16, verso 18. Porque aqui dá a impressão, e até os católicos entendem assim, nada contra as pessoas, os católicos, nós os entendemos como nossos irmãos na fé em Cristo, cremos em Jesus, embora divergimos em algumas coisas da Bíblia. Mas os católicos estão enganados nisso, quando eles dizem que a igreja foi edificada sobre Pedro. Muito pelo contrário, a igreja foi edificada sobre Cristo. Se fosse edificada sobre Pedro, a igreja já tinha morrido. No primeiro século não tinha mais igreja. Mas foi edificada sobre Cristo. Cristo é a pedra. Né? E o versículo 19? O versículo 19. Sim, não, mas aí o 19 é uma questão muito interessante, né? Quer dizer, o versículo 19, ele levanta uma questão que o que ligares na terra será ligado no céu? Não é assim. Olha como diz a versão, não é será ligado, é assim, terá sido, aqui, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. A minha diz será ligado. Tá certo ou tá errado a minha versão? A minha versão não está certa. A versão certa é a revista atualizada que está na mão dos irmãos aqui, ó. Está na mão do Paulo, na mão do Samuel ali, Mateus 16, verso 19. Abre lá, Samuca, vamos lá. Mateus, a sua é atualizada? King James? Será ligado? Terá sido. E lê aí, Cosmo. Lê a tua todinha, verso 19. Fala assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Muito obrigado. Olha que diferença a versão uma da outra. Note bem. Se você fala que o Pedro liga aqui, ou o líder da igreja, né, que Pedro não está mais vivo aqui, né? Mas se o líder da igreja liga um membro à igreja, aqui, o céu liga lá, você está submetendo o céu à decisão da igreja. Ou seja, a igreja decide unir o crente e o céu bate continência para a igreja. A igreja ligou ao céu, opa, tudo bem, vou ligar aqui também. Não é assim. O verso na versão é daquele lá, que diz assim, tudo que você ligar aqui terá sido ligado, ou seja, foi lá, ligado lá antes. Ou seja, o céu liga alguém com ele e depois a terra segue o céu. Ou seja, primeiro no céu e depois na terra. Ou seja, primeiro Deus dá as coordenadas à igreja que segue Jesus, ele é o cabeça, não é a igreja que é a cabeça, é Cristo que é o cabeça. Ele dá as coordenadas, a igreja segue.
Onde a gente pode ver provado isso? Provado. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2 e o verso 47. Atos 2, vai a sua Bíblia em Atos 2, corre lá. No capítulo 2, é pancada aqui, hein? Você vai ver que esse texto aqui, ele é contundente, ele é enfático em posicionar a ordem do acontecimento. Primeiro Deus salva alguém, depois Deus junta esse alguém à igreja. Ou seja, não é a igreja que salva literalmente, a igreja, ela recebe o salvo para o batismo, ratifica o testemunho público, que é o batismo, e a pessoa é agregada à igreja. Mas a pessoa já estava salva antes, quando creu em Cristo. Quando creu, foi salva. Note bem, vamos ver, vocês vão ver agora para a comparação das versões. Vamos lá. Atos 2, verso 47. Está escrito assim, 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que, veja aí que está escrito aí, aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja. Quem que ele acrescentava? Aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, o ir ser salvo era antes, depois ele acrescentava à igreja. Você entende? Quando que acontece a salvação de uma pessoa? Quando ele está no estudo bíblico e ele no coração ele crê. Às vezes ele até antecipou o apelo de alguém está fazendo apelo, mas no coração ele fala, é isso. Naquela hora ele já é reconhecido como filho de Deus. Só que ele não foi batizado ainda, ele não foi agregado à igreja. O que é o batismo, então? Eu estou antecipando que é um tema daqui para frente, né? O batismo é o primeiro testemunho público do cristão. E ele dá aquele testemunho para que a igreja o aceite como membro. Então, assim, é como se fosse numa empresa, você está querendo agregar mais um funcionário, alguma pessoa à equipe da empresa. Você quer mostrar as qualificações da pessoa, se ela está comprometida com a empresa. E o comprometimento da pessoa com a empresa, no caso da igreja, que não é a empresa, mas a pessoa com a igreja, é quando ele confessa Jesus publicamente. Eu não tenho vergonha, eu creio nele. E aí o batismo é isso, é aquela cerimônia pela qual ela entra ingressada na igreja. Deus já aceitou ela. Exatamente. Batizar. Exatamente. As pessoas que estão na igreja Reconhecerem. se arrependem dos pecados, né? Exatamente. Porque se a salvação dependesse da obediência do crente, a salvação não seria por graça só. Seria por misericórdia de Deus, mas também por minhas obras. E não é. E o mandamento e o batismo é a obediência ao mandamento. Deus falou assim, crede e sejais batizados. Não é assim? Não é? O que você tem que fazer agora? Atos 2, está em Atos 2. Vai lá, Atos 2, verso 37, deixa eu ver, 37 e 38, diz assim, ó. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, quer dizer, o coração ficou constrangido, né? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Ou seja, ouvindo que Jesus era o Cristo e que Israel tinha recusado Jesus. Eles queriam saber o que a gente faz agora, irmão Pedro, o que eu faço? Pedro responde, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é uma ordem, é um imperativo, arrependei-vos e convertei-vos. E seja cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados e etc. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um dever cristão. O batismo é um dever de todo aquele que é servo de Deus, que creu em Jesus. É passar pelo batismo. Quando você nega passar pelo batismo, é que você não tem compromisso com ele, você não tem fé genuína nenhuma, porque a fé leva a obediência, a fé leva a obedecer a lei, leva a guardar os mandamentos de Deus, leva a obedecer os ditames de Cristo. Se você diz que tem fé e não obedece, é tudo conversa fiada, né? Então, a obediência ao chamado para o batismo é a primeiro testemunho público de alguém, de que alguém é cristão. E aquelas pessoas que se batizam, né? Sim. E cometem os mesmos pecados que comete antes, né? É porque ela não recebeu o Espírito Santo. Provavelmente porque não houve arrependimento, né? Não houve arrependimento, não houve a conscientização de que aquela vida antiga era uma vida errada, que devia ser abandonada,
E não houve o processo da conversão, que é o processo em que você está indo para um lado e você vira para o outro. Assim, ó, eu estava indo para lá, que era o meu destino, era a morte eterna, e eu ouvi de Jesus, agora eu estou indo para cá, que eu vou para Jesus agora, eu vou para Jesus, entendeu? Então essa conversão é mudança de vida, é mudança de direção. Se a vida sem Cristo era só decadente, a vida com Cristo é crescente, é crescimento em Cristo. A gente inclusive estudou isso aí, é crescimento em Cristo, não é decadente não. Então se a pessoa está praticando a mesma coisa, talvez ela nunca tenha tido fé, ou ela aceitou o batismo por pressão, e tem isso, viu? Tem isso. Tem gente que aceita o batismo por pressão, fica, não, apocalipse, Jesus vai voltar, o mundo está acabando. Nós queremos que as pessoas se convertam a Jesus, mas nunca por pressão. A gente quer que a pessoa se converta, né, consciente do que está fazendo, com o coração constrangido pelo amor de Cristo, não por pressão de pregador, de instrutor bíblico, de pastor ou ancião. Pode falar, Samuca. A salvação, ela é como uma joia, assim, como se que essa é só minha e vou conseguir mais uma vez. Ou tipo assim, eu consegui a salvação, aí consegui ali, perdi uma salvação total. É assim que funciona? A salvação é boa, excelente. Quando você nega a salvação, no caso, negar a salvação, não é um ato de falha, tá? Um ato de falha não é negar a salvação. Porque a vida do cristão não é ser um pecadeiro, um homem que peca. A vida do cristão é uma vida de consagração, de santificação. Você pode acontecer, eventualmente, você cometer uma falha, mas aquilo não é perder a salvação. Perder a salvação é quando você se volta contra Cristo, quando você abandona a fé, abandona Ele, aí você está perdendo a salvação. Você pode voltar novamente? Pode voltar. Pode acontecer de você voltar, mas é mais difícil. Jesus mesmo falou que quando os demônios deixam o endemoniado, e ele deixa a casa toda arrumadinha, depois vem um demônio, vê lá, a casa está arrumadinha, vão lá, busca mais 7 demônios, vem tudo de volta e faz pior do que da primeira vez. Ou seja, se a pessoa fica brincando com Satanás, achando que Satanás está brincando de demônio, não está. Você se entregou a Jesus, você tem que entender que você está entrando num conflito vida ou morte. É sério, é luta de vida ou morte. E morrer com Cristo é salvação. Certo? Morrer com Jesus se você foi morto, perseguido, o diabo fez alguém te matar, ou coisa parecida, algum desastre aconteceu com você que te matou, você está salvo. Comprometido com Cristo está salvo. Agora, nessa vida de vida ou morte, você ficar brincando com os demônios, tipo, eu tô com Jesus, aí daqui a pouco eu não tô nem aí mais, eu quero saber de mais nada. Aí depois eu vou lá, aí depois eu vou lá de novo e depois eu volto para Jesus, e depois eu... Não é assim. Se você fizer isso, provavelmente... as circunstâncias nas quais você vai se meter vai ser mais terrível do que você pode imaginar. E eu conheço casos assim. Pessoa que vai e volta, a situação fica feia. Eu conheci um caso, mas não vou falar agora, mas assim, é coisa assim, da pessoa ter morrido assim, com a possibilidade de salvar mínima. Assim, eu não sei, Deus que sabe a salvação, mas a circunstância que a pessoa morreu, e ela foi afastada de Jesus, sei lá, só a misericórdia, que Deus é mais misericordioso do que a gente imagina, então eu espero que salve. Mas, sinceramente... A gente, ainda depois nós temos muitas falhas. Acho que cada um diferente uma da outra. Alguns são mais intemperantes, outros mais grosseiros, Sim. Outros... Enfim, cada um conhece o seu próprio coração. Mas eu penso que enquanto a gente lutar e falar, Deus, por favor, me transforma porque eu quero ser melhor, é porque nós estamos ali, Senhor, é o caminho que eu quero, eu não quero outro. Eu tenho tanta coisa para melhorar aqui, mas me ajuda, por favor. Sim. Mas a partir do momento que a gente conscientemente fala, opa, eu estou fazendo isso, mas não tem mais problema não, eu vou fazer mesmo, não quero saber, não quero ser transformado. Aí, para mim, na minha cabeça, é o ponto de ruptura, sabe? É o ponto de ruptura. Porque parece que enquanto a gente tem os nossos defeitos, mas a gente quer melhorar e buscar Deus, o Espírito Santo ele tá ali falando, né? Sim. Eu sinto que pra mim, eu tenho isso na minha mente, né? O ponto de ruptura é quando a gente fala, eu sou assim mesmo, não quero mais mudar, não. Não quero mais, não tem nem chance. Penso que sim. Inclusive, bem importante o Mateus falar sobre essa questão do ponto de ruptura, o ponto em que você ainda está na luta, né, contra o mal, ainda está na luta querendo se firmar em Cristo, sempre se tornando um pouco melhor que ontem e tal, etc.
Lembra um episódio do rei Davi. Não, quando ele não era rei ainda, né? O Davi, acho que, não sei se ele era rei, acho que não. Ele estava combatendo o exército inimigo, e aí teve um dado momento em que, para combater, os que acompanhavam ele, nem todos podiam ir para a guerra. E alguns ficaram encarregados de cuidar da bagagem. Então ele falou assim, vocês cuidam da bagagem, nós vamos para a guerra. Aí o que aconteceu? Uns guerrearam, outros não. Mas os que não guerrearam ficavam cuidando da bagagem. Quando terminou a guerra e Davi tinha vencido, eles voltaram com os despojos. Os soldados que lutaram voltaram com os despojos. Sabe o que aconteceu com os outros que ficaram cuidando da bagagem? Davi falou assim, vocês vão distribuir direitinho para todos eles também que ficaram cuidando da bagagem. Porque nós só fomos lutar porque eles cuidaram da bagagem. Então ele distribuiu para todo mundo, ou seja, como todo mundo tivesse... Eles são companheiros nossos de luta, não foram para a luta para cuidar da nossa bagagem. Eles podiam todo mundo ir, mas a nossa bagagem ficaria, né, ao léu. Os nossos inimigos poderiam dar a volta em nós, pegar a nossa bagagem e levar tudo embora, comida, né, víveres, né, suco de uva, queijo, pão, levar tudo embora. E eles, os suprimentos, ficar sem suprimento nenhum, eles podiam até morrer, porque deserto, né, sabe como que é, né? Mas não, eles ficaram protegendo. E quando eles voltaram, eles receberam o mesmo galardão, a mesma divisão de despojo. Assim também é com a salvação. Os que trabalham muito na luta de frente com Satanás, eles vão receber o seu galardão. E aqueles que ficaram lutando, mas em oração, às vezes, por exemplo, um ancião, uma anciã, que não tem muito como fazer aquele esforço do jovem, né, aquele que tem muita energia, mas ela está orando lá. Muitas vezes quem está segurando o pregador pregando lá é os anciãos que estão orando, as anciãs, as senhorinhas, os senhores mais velhos estão orando, que estão com a consciência da gravidade, da necessidade de interferência de Deus na igreja, de alguém pregar, um pregador, uma pregadora. Aqueles que estão orando, às vezes estão mantendo aquele homem em pé pregando. Nem ele sabe, tem consciência disso, mas as pessoas que estão orando, que às vezes estão mantendo. E muitas vezes a gente não tem essa noção, né? A gente acha que o estrelismo de alguém pregando aqui né? Tem gente orando por trás, né? Você está dando um suporte espiritual por trás. E elas são tão, vamos dizer assim, tão estimadas aos olhos de Deus quanto aqueles que estão ocupando uma posição de frente na igreja, né? Uma posição de destaque. E aí que Deus olha com um jeito que a gente não olha, sabe? A gente às vezes pensando que a pessoa que está na frente é uma coisa, né? Mas Deus é outra coisa. O significado bíblico de igreja. Vejamos isso aqui no Nisto Cremos. Nas Escrituras, a palavra igreja é uma tradução do grego eklesia, que significa chamado para fora. Então o conceito de igreja tem a ver com chamado para sair. Ou seja, igreja é o nome dado à pessoa individual, ou ao grupo, ao coletivo, igreja, que Deus chama para sair do mundo e para anunciar o evangelho, para deixar as coisas do mundo, né, se separar do mundo e para pregar o evangelho para o mundo. Então, tem esse significado. Essa expressão era comumente usada em relação a qualquer assembleia que se reunisse através da prática de convidar as pessoas para um encontro. O Antigo Testamento em grego, que é uma tradução que os judeus fizeram no século II a.C., chama-se Septuaginta, porque ela foi feita por 72 anciãos, 70 ou 72 anciãos judeus. Eles traduziram para o grego porque o grego se tornou a língua universal no Oriente Médio depois do movimento helenista do Alexandre o Grande. Então, ele dominou até a Índia, lá, Alexandre o Grande, né, até partes da Índia. Então, o grego foi uma cultura que foi ganhando Pérsia, né, Iraque, Irã, aqueles lugares todos ali, né, a Península Arábica, Israel, tudo. E o grego foi dominando tudo, e Roma. Então, até tanto que Roma deve muito da sua cultura à influência grega. Então, o termo eclésia significa chamado para sair, e tem a ver com a reunião, o encontro, né? A Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, como eu estava falando, e que era muito popular nos dias de Jesus, utilizou o termo eclésia para traduzir o hebraico kahal. Lembra que eu falei para vocês no começo do estudo? Kahal. E diz assim, que significa reunião, assembleia ou congregação. Aí nós mencionamos, o primeiro verso que a gente leu hoje foi Números 20, verso 9 e 10, se eu não me engano, que fala sobre Kahal, né, que Moisés e Arão reuniram a congregação e disse, acaso não tiraremos água dessa rocha? Lembra quando ele falou isso? Então, esse sentido de congregação é Kahal, que daí do hebraico vem o termo grego eclésia, da Septuaginta, Antigo Testamento grego.
E no Novo Testamento, claro, só continuou o termo, né? Então, essa utilização foi ampliada no Novo Testamento. Observe como esse uso, né, como o Novo Testamento usa o termo igreja. Primeiro, crentes reunidos para adoração num lugar específico. 1 Coríntios 11, 18. Vamos lá? Crentes reunidos para oração em um lugar específico. 1 Coríntios 11, 18. Aqueles que puderem. Já estou ficando cansado do dia, sabia? Sério. Muito tempo em pé durante a semana dando aula. Aí chega no final de semana em pé. Não, vamos lá. 11, 18. Viram aí? Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte, eu creio, eu até acredito que haja divisões entre vocês, mas isso não é certo não. Então assim, vamos lá. Ele fala, vos ajuntais na igreja. Então, por exemplo, igreja, não existe um certo modismo terminológico, né, de uso de expressões. Existe um certo modismo que diz assim na igreja atual, né? Eu estou falando da igreja atual, não a igreja adventista só, estou falando do cristianismo. Quer dizer, a igreja somos nós, É verdade que a igreja somos nós, é bíblico. Mas não é só que igreja somos nós, a igreja é o local de adoração, local de culto. Esse é um exemplo disso, 1 Coríntios capítulo 11, verso 18. Porque ele fala assim, vos ajuntais na igreja. Então não é só que igreja, é verdade, igreja somos nós, isso é legítimo, é bíblico. Mas não é só isso, também existe no Novo Testamento e no Antigo também, igreja enquanto local de adoração. Também tem isso. No Novo Testamento, esse aqui é um exemplo disso. 1 Coríntios 11, 18. Vamos então seguir aí outras expressões de igreja. O uso, vamos lá. Segundo uso, crentes que viviam em certa localidade. Então, crentes que viviam em certa localidade constituíam igreja. O fato de crentes viverem, vamos lá. 1 Coríntios 16, 1. 1 Coríntios 16, 1. Então, vai pensando aí, vai pensando. Isso, vai pensando. Já tem pergunta aqui, vamos lá. A bala já está na agulha. Ora, 1 Coríntios 16, 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ou seja, as pessoas que moravam na Galácia eram chamadas de igrejas da Galácia. Então tinha uma família morando em tal lugar, aquilo ali era a igreja da Galácia. A família ali, no caso, morando na Galácia, é a igreja. São os membros da igreja cristã que moram na Galácia. Mas ele não está falando de um local da adoração, está falando de um povo que mora em tal lugar. O povo ali é a igreja, nós somos a igreja. É o sentido que a gente falou antes. Nós somos a igreja, é verdade. É verdade. Mas não é só isso. A Bíblia também fala de igreja em outras conotações. Então vejamos aqui, vejamos outra aqui. Um grupo de crentes reunidos no lar de um indivíduo. Vejamos a igreja como um grupo de crentes reunidos. Vamos lá. 1 Coríntios 16, 19. Parece que está tudo em 1 Coríntios, né, gente? É que eu estou citando a primeira passagem de cada referência. Eu estou a esmo, né, citando. 16, 19. Acharam aí? Vamos lá, então. Lê aí, Cosme, que o Cosme precisa ler, viu? Cosme hoje precisa ler. 16, 19. E diz assim. As igrejas da Ásia vos salvam no Senhor. Muito vos salvam Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Então tem uma igreja que é um pequeno grupo, parece, da igreja que está em sua casa. Você vê que tem uma conotação de igreja diferente, como se fosse um pequeno grupo de irmãos reunidos da casa de Priscila e Áquila. Essa é a igreja, aquele grupo que fica lá na casa de Priscila e Áquila. Então a gente vê conotações de igreja diferente dentro do Novo Testamento. Isso também acontece no Antigo, tá? Boa parte dessas essas ocorrências acontece no Antigo. Então, quarto item agora. Um grupo de congregações situadas em determinada área geográfica. Vamos para Atos capítulo 9, verso 31. Um grupo de congregações, não é uma igreja, um grupo de irmãos. É um grupo de são várias igrejas de congregações
numa determinada área, né? Área geográfica. 9:31 de Atos. Achou aí? Acharam aí? Você pode ler, Mateus, na King James? Então as igrejas em toda a Judéia e Samaria tinham descanso e eram unificadas. E a amor do Senhor e a consolação do Espírito Santo se multiplicaram. Isso, então, as igrejas de toda a Judéia, eram várias igrejas, né? As congregações todas reunidas, e Galileia, e Samaria, então são as congregações de uma certa região geográfica, isso é a igreja, né? As igrejas, as congregações. Então nós temos aqui todo o corpo de crentes em redor do mundo. Vamos ver um episódio desse? Todo grupo de crentes ao redor do mundo. Vamos ver uma ocorrência. 1 Coríntios 10:32. Parece que não sai de 1 Coríntios, né? Eu tô ficando aqui. 1 Coríntios 10:32. Como é interessante a Bíblia, né? E hoje eu tenho vigília, hoje eu prego à noite, lá em Tiradentes. Eu, o Andrezão, aí vai ser a bênção lá, hein? Eita, o André, o Márcio Gonzalez, quem está nos acompanhando aí, né? Se possível, não sei se vai ser gravado, se for gravado, procure Igreja de Tiradentes, que dia é hoje? Dia 17 de maio, às 4:30 da tarde, até quando Deus quiser, acho que às 10 horas, 11 horas. Vamos lá, então 1 Coríntios 10, verso, que eu falei? 32, isso aí, vai lá. Com quem que está a leitura? Eu pedi para ler. Fala, lê então. Você, fala. Não nos proibiram pensão de Deus, nem a Deus, nem a igreja de Deus. Opa, a igreja de Deus, no caso aqui, é o mundo todo cristão, né? Todos os cristãos espalhados ao redor do mundo. Porque ele fala gregos estão em qual lugar? Na Grécia? Não, grego tem em vários lugares do mundo. Aí fala, nem gregos, nem, deixa eu ver aqui, judeus. Judeus estão em vários lugares, né? Então não é um só. Nem a igreja de Deus, ou seja, não é para a gente se tornar escândalo para ninguém, nem para judeu, nem para grego. Isso vale para nós, aí para a gente pensar que não, na vida prática cristã, o cristão não deve ser motivo de escândalo para ninguém. A gente não pode proceder de uma forma que a gente escandaliza as pessoas. Então a gente tem que ser cauteloso na vida prática. Como igreja de Cristo, temos que honrá-lo na nossa vida. Vamos lá. A natureza da igreja. E qual é a natureza da igreja? Vamos lá. A Bíblia retrata a igreja como uma instituição divina, chamando-a de igreja de Deus. Atos 20:28. Vamos ver isso aí? Atos 20:28. Então, a igreja é uma instituição divinamente ordenada. Deus institui a igreja. Vejamos Atos 20, verso 28. Atos 20:28. Samuca, você pode ler pra gente? Atendei por vós e por todo o rebanho, pelo qual o Espírito Santo vos ajudou para pastorear a igreja de Deus, e qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ok. Então, Cristo comprou a igreja com seu próprio sangue. Agora vamos lá para Mateus, capítulo 18, verso 17 e 18, se não me engano. Mateus 18, verso 17 e 18. Por quê? Nós vamos para Mateus 18 para vocês verem que a Bíblia fala que a igreja tem autoridade. E a autoridade da igreja precisa ser reconhecida. Então, no livro de Mateus, capítulo 18, verso 17 e 18, vou pedir para o Cosmo ler o 17 e o 18. Vamos lá, Cosmo? Isso. Diz assim: e se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considerá-lo como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Sim, a igreja segue a ordem do mestre. É assim, vou dar um exemplo disso outra vez. Lembra? Voltamos ao mesmo tópico, né? Porque o capítulo 16 fala sobre isso e o 18 Jesus repete. Você fala, por que Jesus está repetindo isso, né?
E a conjugação do Cosme, a conjugação verbal da Bíblia do Cosme é brilhante. Aí o que acontece? Por que Jesus cita 2 vezes isso aí? É bom a gente lembrar. Por exemplo, vamos imaginar assim, hipótese. Vamos imaginar que alguém que é membro da igreja, homem ou mulher, tem um caso extraconjugal, que só a pessoa sabe e o caso da pessoa sabe, mas ninguém sabe. Ninguém está sabendo de nada. Deus sabe? Deus sabe. A pessoa está desligada do céu? Tá. Mas a igreja sabe que ela está desligada do céu? Não. Quando a igreja fica sabendo do caso, a igreja vai fazer o quê? Vai desligar. Porque o céu já desligou. Você entendeu? Ela está no procedimento absolutamente equivocado e ela está seguindo a vida dela como nada. Quando descobre, ela... não devia. Sabe? Não devia. Agora já era, filho. Já era. Você está num procedimento erradíssimo. Ou você se arrepende agora e volta para Jesus, ou você vai ser disciplinado na igreja. Aí o que você leu lá? Se a pessoa leva a pessoa para a igreja repreende a pessoa, e a pessoa não acata o que a igreja disse, descarta. Sabe por quê? Porque a pessoa já está demonstrando publicamente para a igreja que ela não quer mais nada com nada. Entendeu? Ela não se submete à correção. Então, desliga ela. Desliga da terra. Porque no céu já está desligado. Entendeu? Terá sido desligado no céu. Lembra? Terá sido anterior. Terá sido é futuro do subjuntivo, se não me engano. Quem um dia estava pregando sobre isso, quem um dia estava presente é o professor Sérgio Max. O Sérgio Max era dessa igreja, o Sérgio Max, cantor. Ele canta no aquele quarteto do Tana, lá da Penha, esqueci o nome dele agora. E ele está na Vila Guilhermina. E ele é professor de língua portuguesa há 20 e poucos anos, né, do Estado e da Prefeitura, acho que do Estado só, né, e daí do Colégio Adventista. E um dia eu estava explicando, eu falei, Sérgio, qual é a conjugação? Ele falou, futuro do subjuntivo e tal, eu acho que mais ou menos é isso aí, é o que eu me lembro. Mas vamos lá, é que a coisa que a pessoa falou, que a pessoa, é uma expressão que diz que a pessoa, ela expressa como se fosse futuro algo que aconteceu no passado. Futuro do subjuntivo, uma coisa assim, né? Terá sido ligado, terá sido desligado, entendeu? Parece que é futuro, né? Terá, né? Mas terá sido desligado é um evento passado, exatamente. Mas vamos seguir adiante então. Nós temos aqui, deixa eu ver que horas são, ver se eu não quero extrapolar aqui o horário. 4:12, vamos terminar já, tá? Vamos terminar. Vamos para a natureza da igreja, vimos que a igreja é divina, Cristo revestiu a igreja de autoridade, e agora vejamos as raízes da igreja. Último tópico. Nossa, isso aqui é grande, hein? Vou entrar nisso não. Você ia perguntar um negócio? Então vamos. Que eu já termino com a sua pergunta. Eu vou passar a próxima parte para depois. Eu não tenho toda a carta de Coríntios muito clara na minha mente. Mas quando você pega ali e vê alguns tópicos, eu estava dando uma olhada, né? Que fala ali sobre os abusos na ceia, né? Fala um pouco, Paulo escrevendo sobre a imoralidade, outras coisas. A carta de Paulo, assim, quando a gente olha, a intenção que ele mandou para a igreja, que ele começou escrevendo as cartas, aí eu estou citando só de Coríntios, era ir orientando a igreja, né? Ele escrevia porque sabiam que precisava de auxílio, o pessoal se converteu, mas eu preciso estar constantemente com eles, porque são muitas coisas que eles precisam aprender ainda. Ou estava muito mais no sentido, o pessoal acabou de se converter, mas está fazendo tudo errado mesmo sabendo que é certo. Ou eram os dois? Os dois, eu acho que é os dois. Considerando, porque eu me lembro, em linhas gerais, das cartas de Paulo, qualquer uma, em linhas gerais. Eu não me lembro precisamente de todos os pontos, mas me lembro assim, do capítulo 10 o que fala, capítulo 15, 11 o que fala, assim, por alto, sabe? Então eu não tenho a ideia da conjunto da carta, não é muito grande. Mas já estudei na escola sabatina, desde quando eu entrei, na verdade eu nasci no lar adventista, né? Nasci no lar adventista. Eu saí com 12, voltei com 17 para a igreja e me batizei com 18. De lá para cá eu nunca saí da igreja, nunca deixei a igreja, nunca deixei a comunhão. Sempre fui professor da escola sabatina. Fui o primeiro professor em Arthur Alvim, em 1989, 90. Conheci a Viviane. Quando eu conheci a Viviane, que era daqui, eu pensei, vou largar a igreja Bonifácio, vou frequentar com ela, minha namorada, né? Aí comecei a vir para cá. Aí assim que eu vim, em janeiro, fevereiro de 91,
tinha uma classe que estava ficando sem professor já há algumas semanas, quando eu cheguei aqui. Aí quem me chamou foi o Adiel. O Adiel falou assim, Samuel, vem, você não quer assumir essa classe? A classe número 2 na época. Depois ficou a número 1 durante 20 anos, minha classe. Mais de 20 anos eu fui na classe. Desde 91 em diante. Aí eu assumi a classe e fiquei lá. O que acontece? Eu vou falar para você. Durante esse tempo todinho, eu passei pela classe Carta de Coríntios, estudando em lição. Primeira e segunda Coríntios na escola sabatina, 3, 4 vezes, nesse período todinho. Já estudamos Coríntios várias vezes. Provérbios, 2, 3 vezes por aí. Então, a igreja já fez isso muitas vezes, sabe? Do trimestre ser Carta de Coríntios e tal. Então, eu já estudei. Não tenho a ideia geral, mas a impressão que dá é que é isso. Ou seja, Paulo estava escrevendo pensando assim, por exemplo, a igreja, eu digamos, fundei a igreja, tal, e agora eu vou dar assessoria porque eu sei que eles precisam de mais coisa além do que eu já dei. Precisam de orientação constante, de exortação e tal. Mas não só por isso, também tinha casos de, poxa, eu criei a igreja, assim, fundamos a igreja e tal, né, o povo da igreja de Corinto, e o povo tá andando tudo desregrado, e tinha coisas assim, absolutamente erradas. Ó. Tinha um caso, por exemplo, em que um rapaz, órfão de mãe, tinha o pai casado com a madrasta, e ele começou a ter relação com a madrasta. Tinha isso lá em Corinto. Então, tinha circunstâncias bem atípicas pro cristianismo, isso não é absurdo, né? Podia ser pro mundo pagão, não, mas pro cristianismo isso não tem cabimento, né? O filho tem relação com a mulher do pai, né? Não é a mãe, mas a mulher do pai, não tem cabimento. Então, assim, Paulo enfrentou muitas coisas lá, facção, um grupo que não se dava bem com o outro, né? Um lá, outro aqui. E ele fala sobre isso, é interessante isso, até pra gente pensar um pouco no nosso tempo, quer ver? Dá uma paradinha rápida ali, rapidinha, só pra gente fechar aqui, a propósito da sua pergunta. 1 Coríntios capítulo 3, olha que interessante o que acontece aqui, rapaz. Isso aqui é bem... ele explica por que ele não pode falar muito para a igreja. Olha que interessante. No capítulo 3, verso 1 em diante, está escrito assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, ou com alimento sólido, dependendo da versão, né? Porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Eu não posso dar leite, material sólido para vocês, comida sólida. Por quê? Verso 3 explica, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Paulo, porventura não sois carnais? Vocês não estão fazendo facção dentro da igreja? Eu pertenço a esse, eu pertenço ao outro. Eu não vou me dar bem com aquele, não curto aquela reuniãozinha, aquele grupinho ali. Eu não me dou bem com eles. Oxe, a igreja cristã não é para ter isso não. Aí o 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Não é? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, caso Paulo, é coisa alguma, nem o que rega, Apolo, é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Esse é alguma coisa. Então assim, por que vocês estão se separando por aquele que planta e aquele que rega? Por que vocês estão se fazendo facção? Eu não gosto desse, não gosto daquele. Para com isso, vamos, né? A gente é cristão, é pra gente se dar bem com todo mundo, né? Tentar, pelo menos, né? Se dar bem com todo mundo. Não é por que Paulo diz assim, suportai-vos uns aos outros, porque às vezes a relação de um grupo com outras não é simples, verdade. Mas enquanto cristão a gente não pode se submeter a esse tipo de divisão, né? A gente precisa estar unido. A igreja tem que ser unida. Isso é um ponto importante, que a gente vai se demorar melhor na próxima aula, que é o próximo sábado. Já passamos mais de uma hora aqui, né? Quase mais ou menos uma hora, que a gente começou um pouco atrasado também, né? 3 e 15, 20 por aí, mais ou menos. Começamos eu, Paulo, se não me engano, o Cosme. Chegou você, né? Depois o Cosme estava lá fora, voltou. Aí agora o Mateus aqui. Então hoje nós estamos um pouco desfalcados, né? Faltou a irmã Raquel, né? E mais alguns outros, mas é um dia especial, atípico, né? Então vamos continuar esse estudo, topa? Vamos lá? Próximo sábado, nós vamos retomar o tema da igreja e nos aprofundando, se possível, concluindo o assunto da igreja, próximo sábado aqui.
o Cosme com a mulher dele, mais os outros que estão faltando aqui. Tomara que a gente consiga voltar aqui. O Lucas não está aqui hoje, mas vai estar, se Deus quiser. E vamos então terminar. Que Deus os abençoe a todos.